Olá pessoal, como vão vocês, bárbaros guerreiros e amazonas guerreiras? Estamos aqui mais uma vez para um papo sobre Conan de Robert E. Howard, né? E para participar desse papo, nós temos aqui o retorno do nosso querido Denis Nishimura, o pai do Imortal, né? E estreando com a gente neste papo, né? Tá a nossa querida Vaninha, né? A nossa corujinha literária, né? Pessoal, por favor, se apresente para a galera. Bom, meu nome é Denis Nishimura. Como bem disse o Marcos aí, eu sou o autor do Imortal, entre alguns outros livros, né? Publicados pela minha querida editora Letras Virtuais, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá, que no site da Amazon tem bastante e-book, né? E também no site da Letras Virtuais, tá? Estou aqui para falar de Conan, né? Sou super fã do autor, né? E tenho uma amizade muito grande, é um prazer estar aqui. Pena que a Geise não está aqui, mas isso aqui é um alinhamento de planetas, né? E eu estou aqui felizaço da vida, porque eu estou com dois dos meus queridos influencers literários digitais. Oh, Deus. Bom, gente, sou Vaninha, né? Vaninha e livros, popularmente por aí nas redes sociais, influenciadora literária. Estou aí, amo falar sobre os nossos autores e autoras nacionais, divulgar bastante, falar sobre livros, amo a leitura, né? Estou por aqui, que prazer imenso. Eu estou aqui com um dos meus escritores. Eu não escondo de ninguém, né? Da atualidade, que eu tenho uma enorme admiração, um enorme carinho. E Marcos, meu amigo influenciador também, aqui, né? Comungamos dos mesmos objetivos, que é falar sobre livros, falar sobre os nossos autores. E é um prazer imenso, gente. É tudo de bom estar aqui. É o primeiro contato que eu estou tendo com Howard, né? O autor de Conan. E eu venho aqui trocar essa experiência, né, com essas duas personalidades que já têm uma grande experiência e que para mim só acrescenta, né? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da Filha do Gigante de Gelo, certo? Ela foi rejeitada algumas vezes, reescrita, e ela foi publicada póstumamente em 1976 em Rogues in the House, né? O que é uma tristeza, que é uma história tão bonita, tão bem feita do Conan tenha sido rejeitada tantas vezes. Ela foi retrabalhada, ela foi reescrita por alguns outros autores em outros trabalhos, né? Mas a gente vai falar aqui do texto original, certo? Então, vamos lá, né? Em um campo de batalha coberto com corpos de Vanires e Aesiris, Conan manda seu último inimigo vivo para Valhalla. E assim começa a nossa história, certo? O que é uma grande introdução, porque normalmente nas outras histórias o Conan demora um pouquinho para aparecer. Nessa não. Nós temos um campo de batalha, né, coberto de corpos inimigos se agarrando em abraços de morte, e o Cimério encontra com o último dos Vanires, né? E lá a gente descobre quem é o melhor. Tênis. Cara, o Howard, ele tem essa questão assim de ele ser um autor muito visceral, né? E as descrições dele são sempre muito bem colocadas, né? E bem amarradas também, porque lá no final tudo se encaixa, Sim, se né? encaixa. Você citou aí que esse conto foi rejeitado, né? Eu acho que a Vaninha deve ter percebido, assim como todos nós, é que o Conan, apesar dele ser um anti-herói, ele tem um senso de ética muito próprio, né? E eu acho que dentre todos os contos do Howard, esse conto em especial é o único em que ele se aproxima de cometer uma coisa assim muito reprovável,
os padrões da sociedade. E eu acho que foi por isso que esse conto foi rejeitado e ele teve que ser retrabalhado até que o pessoal resolvesse publicar ele, né? Bom, o que eu curti muito nesse início de conto é a questão muito da visceralidade do Howard, né? Na descrição. Ele, como grande estudioso, ele deve ter estudado, além de todos os povos que ele ia descrever ali, os povos que deram origem aos povos germânicos, né? Sabe, os povos do norte ali. Ele fala de Aesíris e Vanires, né? Sim. E a questão de ele citar o nome de um certo deus ali da geleira e tal, e ele a descrição dele a todo momento faz com que a gente sinta frio. Sim. Né? Ele fala muito ele descreve o ambiente, e o que eu acho muito legal, apesar de ser clichê, é a questão dele descrever a brancura da neve manchada de sangue. Né? Sim. Vaninha? Eu também parei na descrição, assim, eu gosto muito quando um autor consegue me levar lá para dentro da história. Gente, eu vi os braços de Conan, eu vi ele cansado caindo, eu vi ele lutar assim bravamente, né? E justamente essa citação que Marcos leu aí no início, o início, né, de tudo isso, traz realmente isso, sabe? Essa visceralidade mesmo, né, Denis? Que o autor transmite no conto inteiro, né? Ele retrata muito bem essa descrição. E eu senti muito o Conan bárbaro, mas o Conan lutando assim não sei, assim, pelo que ele acreditava, né? Aí eu digo, não, aqui eu vou ver do que se trata tudo isso, né? E aí a curiosidade só aumentou ali com essa abertura para ler mais e mais. Muito bem. Então, após a luta, Desculpa, gente. Conan contempla sozinho o campo de batalha. De repente surge um clarão e dele uma gargalhada, né? Uma figura feminina vestido apenas um véu surge, né? Questionando, zombando e tentando o cimério. A mulher corre, né? Para a imensidão gelada, sendo seguida por Conan, cujo sangue ferve de desejo por ela além do controle. Eu gosto muito dessa parte, né, de como ela surge, porque este é um dos contos do Conan em que a mitologia e o misticismo estão mais fortes, né? E eu vi também toda aquela alusão ali pela forma como ele é tentado, pelo diálogo, né? Aquela questão cultural que ela joga nele, né? E também eu achei que também tinha uma questãozinha aí do canto da sereia. O que você achou, Denis? É verdade. A todo momento, né, já desde o início ali, o Howard ele já coloca a aparição dessa mulher como uma coisa, como um fenômeno não natural. Né? Porque ele cita uma questão do matiz que não existe nem na Terra nem em nenhum outro lugar. Né? Eu fico imaginando que ali naquela região talvez fosse alguma coisa assim muito próxima da aurora boreal, né? E, cara, você citou muito bem a questão dela ser uma sereia, né? Por quê? Porque o Howard fala que a voz dela tinha uma musicalidade, né? Como uma harpa, né? Com cordas de prata. E ela parecia né? dançar o tempo todo, né? Exato, né? E ao mesmo tempo a voz dela tinha um requinte de crueldade, uma coisa assim muito jocosa, muito zombeteira, né?
E aí eu me questiono muito, quando ele cita essa mulher, eu me questiono se ela é uma ninfa, se ela é uma bruxa, uma feiticeira, ou se ela é uma espécie de sereia, como você citou aí. Uhum. Isso mesmo, Vaninha. O que você achou dessa parte? Porque quando uma mulher aparece desse jeito, nunca é bom pro cara, né? Ai, Marcos, não é bem assim. A Thalia é descrita de uma forma assim extremamente sensual, né? Eu percebi isso, mas também gélida, né? Aquela fria, né? Inumana, né? Ela não é humana, e eu percebi que o Conan também percebeu isso. Era tanto que eu achei assim que ele estava na cabeça dele, não, isso é uma miragem, não pode ser, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele queria pegar, queria, né? Ele misturava a questão do desejo, né? Pela beleza, Uhum. mas também ele diz, não, isso não pode ser real, isso não pode ser verdade, é uma alucinação. Mas Uhum. eu senti essa sensualidade misturada, como se fosse entre desejo e a frieza mesmo, né? Uhum. Que a Itália, ela seduzia, como Uhum. seduzia para a morte. É uma fêmea fatale, né? Isso, igual a aranha lá, né? Diz que a aranha seduz para matar. Aham. Então, eu achei assim bem forte, né? Trazer Uhum. a mulher nesse sentido, e aí o Conan, né, o homem ficar meio atarantado, meio desorientado, Uhum. né, nesse mundo aí sobrenatural, né, que mistura a realidade com o sobrenatural. Isso. E falando nisso, né? Perseguindo a mulher, né? Vagando pelo norte, ele nota mudanças no ambiente. E aí, para nós, os leitores, eu tenho a impressão que ele está deixando o mundo físico e passando pela barreira para o mundo espiritual, mitológico, né? E para a terra dos seres divinos ali. Tanto que o Denis até mencionou a Aurora Boreal, que é uma referência muito forte que a gente tem aqui, né? Que você achou que vocês acharam dessa parte, Denis? Então, rapaz, eu não tinha pensado por esse prisma, né? Uhum, Dele estar atravessando de um mundo para o outro, e eu acho essa premissa muito interessante, né? Mas eu acho que, assim como existem a questão de lendas como lobisomens, como vampiros e yetis, por exemplo, né, uhum, que são lendas assim que não estão em outra dimensão, eles estão na nossa. Eu costumava imaginar dessa forma. uhum, Então, ali naquele lugar inóspito, ali perto do Círculo Polar Ártico, provavelmente deviam ter essas criaturas mitológicas né, vivendo no nosso mundo, uhum, né? E o que eu acho legal é que o Howard, eu acho que ele fez tantos ajustes para uhum, esse conto ser aceito lá na frente, que ficou bacana, ficou legal porque ele conseguiu dar um formato, não colocando ele como um transgressor sexual, mas colocando ele como alguém que foi tentado. Ela uhum, fez uma provocação muito grande e o Howard ele fala que ele descreve ela como tendo uma beleza assim muito fora do comum, né, com o brilho do cabelo como ele nunca tinha visto antes em nenhum outro lugar. Então eu acho que essa questão desses ajustes tornou a história mais palatável, né? Principalmente porque o Howard ele é atual até hoje, tanto que ele influenciou a cultura pop de uma maneira muito forte, continua influenciando até hoje. E eu acho que esse conto ele continua, ele ganhou essa dimensão porque muita gente gosta dele, inclusive eu, né?
porque o Conan, ele tá como um cara que foi tentado, ele está sendo provocado, e não... o Howard não coloca ele como um abusador que está correndo atrás de uma mulher. Uhum. Vaninha? Eu também senti isso, assim. Eu não consegui ver o Conan, né, sendo brutal, né, mas eu vi essa sedução, né, é como se... Eu não entendo muito a questão da mitologia, né, eu ainda não me adentrei muito nessa questão, mas eu acho que tem muito, assim, de uma mitologia aí, né, em que essa mulher seduz essa filha de Ymir, né, de um deus. Então daí já tem aí uma atmosfera de, como é que eu posso dizer, de sobrenatural mesmo, não sei, da questão da mitologia, né? Uhum. Então ela soube seduzir, né? E quando eu acho que pelo momento o Howard ele tem essa característica, né, de descrever muito bem uma atmosfera em que o Conan estaria ali muito vulnerável, né, diante da luta, da batalha, da situação. Então, para mim, ficou assim essa questão dele estar meio um pouco aéreo, meio... Porque tanto no final mesmo ele diz que ele não entendeu, tudo pareceu um sonho, né? Que ele não estava Isso, raciocinando direito, sim. é como se estivesse fora da realidade Uhum. mesmo. Bom, e como a Vaninha falou sobre a teia e a aranha, né? Em sua corrida, a mulher convoca dois gigantes do gelo, dizendo para que seus irmãos arranquem o coração de Conan para que ela possa servi-lo para o pai deles. Alucinado, o bárbaro se joga ao combate cego contra os gigantes. Eles descobrem que não lutaram nem com o Vanir, nem com o Aesir, mas com o Cimério da terra dos deuses sombrios que não teme a morte. Nossa. O que você achou dessa? O que vocês acharam dessa parte, Denis? Cara, você sabe que uma vez eu estava lendo, porque eu conheci Conan primeiro pelas HQs, né? Uhum. Eu era amante da Espada Selvagem, né? E depois, quando esses livros chegaram no Brasil, eu li os originais e eu falei, cara, tem muito do Howard no roteiro do Roy Thomas, né? Tem. E é assim, eu acho que em muitos momentos o Howard ele coloca isso, que o Conan ele não teme os homens, mas ele morre de medo de coisa sobrenatural, né? Ele não gosta de feiticeiro, ele não gosta de demônios, mas ele sempre diz assim, que se algo pode ser cortado com uma espada e sangra, então ele pode derrotar, né? E eu acho que quando ele se depara com os gigantes de gelo, e a descrição é fantástica, né, cara? Tipo, eles todos salpicados de neve, com algumas estalactites grudadas neles, com um olhar gélido. A descrição do Howard faz a gente sentir frio, cara, né? E eu acho que quando ele se depara com eles, ele só eu acho que ele não enxerga eles como coisas sobrenaturais. Não, eu acho que ele só enxerga reage. eles Ele só ele enxerga reage. eles como adversários, claro, de proporção muito maior, né, brutalmente maiores do que ele, mas ele enxerga como pessoas que sangram e que morrem. Né? Eu não sei se você notou, Denis, mas, por exemplo, o Howard nunca fala o tamanho deles. Mas quando o Conan luta, ele ataca e corta eles pelas pernas. Você notou isso? Pelas pernas. Né? Então, só pra gente ter uma ideia, a gente deixar na nossa mente, ele fala, são gigantes, mas fala na nossa cabeça, vai pra nossa cabeça imaginar o tamanho deles, né? E eu acessei duas HQs para ver a versão dos roteiristas, né? E eles colocam o Conan como se ele tivesse assim um pouco mais alto que o joelho dos gigantes, né?
E tem uma que eu não consegui ler ainda, que coloca como 2 ursos polares, por exemplo. Uhum. Né? Mas, enfim, eu acho que essa forma como os roteiristas conceberam é muito fiel, Sim, né, à escrita do Howard. sim. Maninha, o que você achou? Porque primeiro ele tá correndo, aí é a primeira vez que você leu ele lutando, né? O que você achou? Mas descrito assim, né? A luta mesmo. Aham. Eu acho que nessa parte vem a questão do bárbaro, faz jus ao título, né? Uhum. O bárbaro, eu vi o bárbaro como o lutador, né? Aquela força física, a resistência física e a confiança do Conan, né? Para ele não temeu em momento nenhum, assim, deu a entender, a perceber, sentir a confiança de Conan naquele momento. Ele não, em nenhum momento ele questionou o tamanho, a força, ele só disse, se tá, né? Aham. Se tá aqui, eu consigo, eu derroto, eu faço e aconteço. Então, nesse momento, eu vi ali, eu enxerguei o bárbaro mesmo, com todas as suas características. Muito bem. Bom, e após isso, né? Agora a mulher não mais zomba com seu olhar ou suas palavras, ela corre, corre de terror. E Conan diz a ela que ela pode chamar todos os seus irmãos, pois ele dará os corações deles para os lobos, pois ela não irá escapar, né? O que vocês acharam desse momento? Que agora virou, tipo, né? Ela achou que ela tinha pegado uma mosca, a aranha achou que tinha pegado uma mosca, e na verdade ela tentou pegar um leão. Né? Essa reviravolta eu acho que é muito, muito importante, né? E a fala, a forma como ele fala, sem dor, sem, sabe, sem preocupação. Que primeiro ela provocou ele tava com desejo, agora ele tá puto da vida, né? Você tentou me matar, né? Então, que vocês acharam dessa parte, dessa reviravolta que a gente vê? Poxa, ela traz ele para armadilha, ele mata os gigantes e agora ele fala: Não, agora você vai ver, né? O que vocês acharam? Eu acho que, num primeiro momento, ela estava se sentindo muito dona da situação, Uhum. que provavelmente ela já levou muitos homens para essa armadilha. Uhum. Tá? E nenhum deles foi páreo, né, para os irmãos dela. Entendeu? Então eu acho que nisso ela teve essa segurança. Uma outra coisa é que a Vaninha citou muito bem aí, é que ele estava ferido tanto que o Howard fala que bate um cansaço súbito nele, Uhum. né? Na hora que ela aparece, bate aquele cansaço súbito. E esse cansaço súbito realmente, depois que se você está numa competição, né? Depois que a competição acaba, realmente quem é atleta sabe que aquele cansaço cai assim de repente. É que nem quando você está se preparando para um vestibular ou para um concurso público, por exemplo, você passa assim aquela tensão e você está ali concentrado e aí depois que o teste acaba, que a prova acaba, parece que todo aquele cansaço que estava acumulado né, cai em cima de você e você sabe. Então foi isso que aconteceu com ele. Eu acho que eu já citei isso outras vezes. A gente cria uma concepção muito própria do Conan através dessas descrições que o Howard faz, né? Então, eu imagino que ele deve ser um ser humano que ele está entre o primitivo e o Homo sapiens, Uhum. né? Então, ele tem um corpo, um organismo assim que se recupera muito rápido, né? Que está muito acostumado a enfrentar dificuldades, ambientes inóspitos, né? E a perseguição que ele faz, porque no primeiro momento que ele começa a perseguir ela, você vê que a descrição do Howard é que ela praticamente flutua em cima da neve, enquanto ele afunda os pezões dele, né? Uhum. Cara, eu morei em Nagano, eu sei o que é andar na neve. Tá? O último inverno que eu passei em Nagano, graças a Deus, se Deus quiser, nunca mais vou passar inverno lá, nevou até os meus joelhos.
E assim, é horrível você andar na neve fofa, sabe? Porque você tem que andar que nem um pato, assim, né? Levantando as pernas. E você vê assim que mesmo com toda a dificuldade, ele continuou obstinado atrás dela, né? Sim, sim. E como você falou muito bem aí também, Marcos, É. num primeiro momento ele foi movido pelo desejo, Aham. né? E no momento em que ele percebeu que ela levou ele para uma armadilha de morte, aí ele ficou assim, ele já estava movido pela raiva, pela ira, né? Uhum. E aí, mesmo cansado, fustigado pela batalha, por toda aquela exaustão que ele tinha ali, ele continuou perseguindo ela, Uhum. né? Então, eu acho que essa concepção que o Howard induz a gente ter do Conan como não é um mero ser humano, né? Ele é uma mistura de homem e bicho, né? Aham. Sim. Vaninha, o que você achou dessa parte? A ficha caiu, né, pra Conan. A ficha caiu e aí Conan resolve, assim, buscar, além da sua força física, ele traz a força mental, né? Ele coloca em ordem as ideias, né? Ele diz, não, agora ela brincou com fogo, né? Uhum. Caiu a ficha para ele que ela não estava ali seduzindo, ela não estava de brincadeira, né? Uhum. E aí é ação e reação, né? Nós, seres humanos, também, né, não temos a força de Conan, mas é ação-reação, quando a gente percebe que ou você reage ou você, né, ou vai para uma situação que não tem volta, né, a única brecha, a única, como eu posso dizer, saída é reagir, né? É Uhum. reagir, não tem como, é seguir em frente. Então, aí eu vi aí que quando eu disse agora, é agora ou nunca, caiu a ficha para Conan e ele teve que reagir. Sim. Bom, então agora ela que foge cada vez mais e mais por norte, desesperada, e a cada passo, a cada quilômetro, né, Conan chega mais perto, até que ele finalmente agarra e toca nela pela primeira vez e diz que ela é gelada, gelada como a neve, mas ele vai esquentar o corpo dela, nem que seja com o próprio sangue dele. Em desespero, ela se desvencilha do Conan e roga a Pai Mir, seu pai, para que a salve. Então, ela é consumida por uma língua de fogo azul. Todo o cenário oscila e se distorce, e Conan a vê desaparecer. O que vocês acharam dessa parte, Denis? Cara, apesar de ser um conto pequeno, o Howard ele consegue empreender toda a visceralidade dele nessa narrativa, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Durante a perseguição que o Howard fala, na alma indomada dele ardiam as chamas do inferno que ela tanto atiçara. Cara, tipo assim, é uma descrição muito forte para o Howard não diz simplesmente ela provocou ele, né? Tudo pro Howard é muito intenso, é muito forte, muito brutal, né? E eu achei legal porque ele não percebeu em momento nenhum, acho que ela ela não era humana. Uhum. Né? E quando ele agarrou ela, que ela pediu socorro, que ela desapareceu, eu acho que ele teve um apagão, né? Sim, junto com, sim. Aqui tem a né? imagem, Vaninha, ó, desta cena. Legal. Então, você vê o momento que ela tá desaparecendo. Olha só, por um instante, né, por um momento, ele ficou estático, espantado pela terrível beleza da mulher nua sobre a neve.
ele consegue ter uma narrativa muito forte e ao mesmo tempo poética. Uhum. Né? O que o Howard encanta é isso, que ele consegue ser poético e visceral ao mesmo tempo, né? Uhum. E, cara, tipo, eu acho que na hora que... Deve ter tido uma explosão, qualquer coisa, eu não sei o que aconteceu, que ele segurou o véu dela e perdeu a consciência. Uhum. Né? E Exato. foi aí que os caras acharam ele. Sim. Calma, calma. Vaninha, o que você achou dessa parte que ele pega ela e ela, em desespero, chama o papai? A menina mimada chama o papai. Filhinha de papai, né, É. gente? Olha, nossa, essa parte, inicialmente, eu comecei a observar o lado poético de Howard. Eu não sei, mas eu consegui, né? Assim, Denis falou, né? Essa parte, quando ele fala, eu vou te esquentar, né? Esse sangue gélido, é como se ele quisesse trazer ela para a vida, para ser um pouco mais humana, para deixar de ser tão fria. E eu vi a poesia, né? Nesse momento, eu vi o lado poético do autor aí, né? É como que eles, nossa, deixa de ser tão ruim, deixa de ser tão fria, né? Por que isso? E aí ela não aguenta, né? E pede o colo do papai. Mas eu senti, assim, principalmente, eu admirei, né? Nessa parte, principalmente, e em vários outros momentos, esse lado poético do autor, mesmo narrando, descrevendo tantas coisas brutais, né? Mas sem deixar aquela pitada desse lado poético. Muito bem. Então, né, Conan desmaia. E quando é despertado, ele se vê cercado por seus aliados, né, que não entendem por que ele correu tanto para o norte. Então ele conta a sua história, reflete sobre o que aconteceu. Os companheiros acham que ele está delirando, né? Mas um velho guerreiro do grupo confirma a história do Cimério, pois ele mesmo já encontrou a Tali, a filha de Ymir, a filha do gigante de gelo, dizendo que ele só não conseguiu segui-la porque estava ferido na perna, e ela zombou dele, e ele, como um cachorro ferido, não pôde segui-la, né? E ter o destino dos outros. Esse teve sorte, hein? Esse teve sorte. Mas mesmo assim, os guerreiros não acreditam em Conan. Aí Conan também começa a ter dúvidas, até que ele nota que em sua mão está um véu, né? Um pedaço de renda jamais visto em tear humano. E assim termina o nosso conto. Denis. Cara, voltando só um pouquinho, me permitam voltar só um pouquinho para um termo que o Howard usa, que eu acho que foi assim, eu não sei se em inglês também tá desse jeito, tá? Mas eu achei um termo muito interessante quando ele fala que sobre a sensação de tocar o corpo dela, que era como gelo ardente. Sim. Cara, como que você... É uma coisa assim muito genial você dizer que... porque como ela é a filha do gigante de gelo, o ambiente e tal, o Howard queria ambientar a gente nisso, mas o ato de tocar ela e ter aquela sensação de gelo ardente é como se um gelo te queimasse, sabe assim? Eu falei, cara, que sacada genial, né? Eu não sei se em inglês está dessa forma, mas em português ficou muito bacana, né? O Howard ele gosta muito de amarrar as pontas direitinho, né? A menos, é claro, que tem alguma continuação, mas o legal do Howard é que qualquer leitor pode pegar qualquer revista ou qualquer história e cair de paraquedas, literalmente, viu, Vaninha? Você caiu de paraquedas no conto do Howard e você consegue se situar, por quê? Porque o Howard escreveu todas as histórias assim, independentes, sabe? Ele pega e faz um recorte e já te situa dentro daquele recorte, né? E eu achei muito bacana isso.
Na hora que ele fala que lá no começo, Howard ele cita que ele tinha que ir em Niord, né? Porque como ele está sendo aliado dos Aesiris, né? Niord ia se encontrar com ele, Uhum. né? E por algum motivo eles não apareceram, né? Então essa ponta se amarrou aqui no final, porque eles aparecem para resgatar ele ali naquele momento ali. E o bacana é que o Howard ainda fala que ele explica tudo, né, para dar veracidade Uhum. ao que o Cimério estava falando, e ainda reforça que aquele pedaço de tecido que está na mão dele não foi feito por nenhum tear humano, né? Então, cara, fechou redondinho esse conto, né? Uhum. Vaninha, como é que foi pra você esse final? Porque até ele se questiona, porque ele já viu homens serem atingidos na cabeça. Mas no final tem uma prova irrefutável. Olha, eu posso garantir para vocês, eu confesso que eu vibrei quando ele abriu aquela mão que estava aquele pedaço de tecido, porque eu já estava nervosa e estressada, porque ele passou por tudo aquilo e ninguém acreditava, até ele estava duvidando dele mesmo. E eu fico agoniada quando alguém vai dizer algo que ninguém acredita, gente. Mas esse final eu vibrei, de verdade, assim, porque foi uma prova, né? Que ele Uhum. passou realmente por tudo aquilo, porque eu iria ficar frustrada como leitora se isso fosse coisa da cabeça de Conan, né? Uhum. Então, assim, o autor, eu achei assim, a cartada perfeita, né? Aquela carta na manga que ele trouxe para fechar com chave de ouro esse ponto, né? Para deixar realmente, pelo menos a mim, como leitora, me deixou satisfeitíssima. É uma coisa que eu ia perguntar, Vaninha, porque é a sua primeira experiência, né, com a escrita do Howard. E esse não é um conto fácil, apesar de ser um conto muito bom, ele não é um conto fácil, né? Então, como é que foi a sua experiência geral? Quero mais. Quero mais, eu só quero tempo para me ler mais Conan, gente. Ai, Uhum. adorei essa primeira experiência. Foi Cara, assim, até te agradeço, Marcos, por insistir, porque ai, tadinho de Marcos, ele já tinha falado tantas vezes, Mania e Conan, vamos, a gente precisa conversar sobre Conan, né? E dessa vez deu certo, mas foi uma experiência maravilhosa mesmo, sabe, Marcos? Porque eu acho que a leitura, a literatura, né? Eu sempre costumo dizer isso. Todos os gêneros traz tanto para a gente aprender. Uhum. E Conan não foi diferente, gente. Eu respirei fundo, né? Eu fui buscar algumas informações que isso acrescenta muito para nós como seres humanos, né? Para Uhum. estar sempre buscando mais conhecimento, né? Daquele determinado assunto, daquela determinada realidade, sobre o autor, né? Que isso contribui muito para a compreensão do que você está lendo, né? Porque não basta só ler, ver os Uhum. personagens, ver a história, mas você precisa saber da realidade do autor, saber né, de todo, tem toda uma contextualização para chegar naquele resultado ali. Então, Uhum. só muito feliz com essa experiência. Ai, que bom. Então, Vaninha, o Denis que falou, não chama a Vaninha, chama a Geise, né? Então não fui eu cara, não, é sempre uma felicidade estar com foi, vocês, cara. foi o Denis, mas a parte que eu acho que mexeu comigo do conto que é mais da mitologia, foi quando ele pergunta pra ela, né, se ela é Vanir e tal. Eu falo, mas quem disse que eu sou Vanir ou ela é Exir? O que que você entende? Um homem do sul, né? E ela fala que Conan da Ciméria. Ela chama ele pelo nome e ele não percebe, né? E Verdade. ele fala que pelos deuses sombrios do povo dele, ele é o melhor ali que já empunhou uma espada. E o campo em volta era a prova disso, né? Que eu acho que é o que chamou a atenção dela. Então, tipo assim, para ela, o coração do Conan é um prêmio valioso, né? Porque Kron é inimigo de um Ymir, né? E ter o coração de um dos favoritos de Kron, apesar que Kron não tem favoritos, ele só dá o homem a habilidade de matar, ele não quer saber de mais nada, né?
Cara, eu acho que Kron é o melhor dos deuses. Porque ele não aceita vitimismo. Uhum. Na hora que o homem nasce, né? Segundo a mitologia howardiana, tá? Só para Sim. situar a Vaninha aí. Na hora que o homem nasce, Kron dá a força para o homem lutar, né? Dá força e a coragem para o homem lutar. O resto você se vira. Então, não vem choramingar para mim, não vem fazer oração para mim. Tipo assim, então eu acho o Kron, assim, esse aspecto de Kron é incrível, né? Uhum. Cara, o jeito como Howard descreve as coisas é assim, o Howard ele consegue ser sucinto e consegue ser incrivelmente habilidoso na descrição dele, né? Uhum. Ah, é tipo quando ele fala dos capacetes amassados. Uhum. Cara, você já imaginou você tomar uma machadada na cabeça assim, mesmo que você tiver de capacete? Uhum. Cara, deve ser um negócio assim muito bárbaro, né? E na hora que ele ataca o primeiro gigante de gelo, ele é atingido pelo segundo. Ele é atingido pelo segundo. Ele só fala que ele só não morre, não é ferido mortalmente por causa da malha metálica dele que mal conseguiu segurar o golpe. Exatamente. Porque nesse ponto há uma discrepância com o quadrinho da Marvel, porque no quadrinho da Marvel ele está quase pelado, né? É. né? Aquele visual clássico dele, Só de tanguinha, só de tanguinha. Mas na verdade, pela descrição do Howard, ele tá com uma pele por baixo e uma cota de malha por cima, Uhum. né? E esse golpe que ele tomou, cara, Uhum. você imagina um adulto dar um safanão numa criança, por exemplo, a criança vai voar longe. Uhum. Então eu imagino que tenha sido essa proporção de brutalidade que ele tenha recebido, né? Sim, sim. E é isso, cara. Eu fiquei assim, eu fico sempre, eu acho que Howard precisa ser mais conhecido, né? Você como precursor dessa seita, né? Que o Marcos ele é Eu não, precursor já da tem gente que seita. vai usar muito. Ó, tem o pessoal, tem o Marco Antônio Linhares do Fórum Conan, tem o Alexander do Crônicas Iborianas. Ah, não, mas você está trazendo mais devotos, entendeu? Você... Então, e eu acho incrível porque é assim, eu penso que eu gosto de coisas que ninguém gosta e às vezes você se sente meio isolado, Uhum. né? É, Eu citei para você esses dias atrás que eu gosto de uns filmes que parece que quase ninguém gosta, mas na verdade a gente tem que encontrar a nossa turma, né? uhum. E Tirando o pelo Crepúsculo, fato de ninguém gostar gosta muito mesmo, de Denis. House, Viu? Tirando o é, Crepúsculo, ninguém gosta é, mesmo, viu? mas não vamos entrar Nesse nesse cenário. linchamento virtual, né? Uhum. Mas eu me senti assim muito sozinho com relação a Howard, porque eu encontrei poucas pessoas que Uhum. tiveram acesso a esse tipo de literatura, né? E eu fico muito feliz quando eu encontro, principalmente mulheres, né? Porque eu acho que Howard ele é um homem do tempo dele. A Vaninha fez muito bem de ir lá procurar, né, Uhum. a biografia do autor para entender a escrita dele também, porque eu acho que fala muito do tempo dele, né? E eu fico muito feliz quando não só as novas gerações vão Uhum. adotando Howard, né, como entre os seus preferidos, mas como mulheres também, né? Porque cara, assim, o Howard, ele encanta homens desde sempre, mas mulheres, para mim, é uma coisa nova, né? Eu vejo, assim, Uhum. que a qualidade da literatura dele, é, eu não sei, talvez tenha sido veiculada para homens, mas pode ser apreciada por mulheres também. Ele Ah, pode. sim. A gente tem as nossas autoras, né, que participaram aqui, que elas apreciaram. é, mas o que eu gosto do Howard é que é o seguinte: eu acho que ele escreve sobre o que ele entende. Então, tipo assim, ele nunca. É, ele tem as mulheres fazendo as participações especiais, alguns reflexos de pessoas que ele conheceu, mas se a gente for ver, a única protagonista que ele tem é a espadachim do Sombra do Abutre, que depois ela se tornou a Red Sonja, né? Mas no começo ela é só a espadachim, né, Denis?
que é um conto único que é considerado um dos melhores dele, né? Então eu acho que ele não se forçava, ele pegava alguém, um reflexo de alguém que ele conhecia, uma situação e meio que moldava a personalidade ali, Né? E o né? personagem se tornou bem maior do que ele, né? Ah, com Porque hoje em certeza. dia todo mundo conhece Conan, mas ninguém sabe quem é o cara que criou o Conan, né? Uhum. E assim, eu já comentei isso antes. Eu amo o Conan, as histórias do Conan. Mas eu não sei por que, Denis, eu me senti no coração assim um carinho muito grande quando eu li o Reiku, sabe? Não sei se porque o Reiku ele tá mais quase, ele tem quase uma linha linear de tempo, quase, né? E por ele ser ele vir antes do Conan, eu vi muita coisa ali que ele reciclou para usar no Conan, Hum, né? Então, eu não sei, eu acho que tinha. É que assim, ele criou o Reiku foi rejeitado tantos que eu acho que quando ele foi escrever o Conan, tinha um certo amargor ali, né, de como ele via a vida. Eu acho que no Reiku ainda tem um pouquinho daquela paixão, um pouquinho mais daquela inocência, né? Não que o Reiku é, não seja, né? Mas aí e varia do personagem, varia do mas personagem. você tá falando de mulheres, né? Aham. Existem dois momentos muito delimitados, muito delineados, em que o Conan ele falta com respeito com mulheres, tá? Um é esse conto da filha do gigante de gelo, e o outro é aquele que uma mulher manda ele para a morte, trai ele e tal, ele vai preso, e aí quando ele se liberta e ele volta, Ô ele Denis, pega é que ela a e Geise não joga tá ela aqui. no, A Geise não tá no, aqui. Ela morreu de dar risada. Ela adorou que no ele poço jogou de ela na merda, né? latrina. Que ele jogou ela numa latrina, viu, Boninho? Ele não É, matou ela, não. Ai, Jesus. o Ele não Howard, mata, ele joga ela na latrina. o Howard, assim, pelo que a gente tem da biografia dele, ele tinha um amor e um respeito muito grande pela mãe dele, Uhum. né? Tanto que eu acho que esse respeito que ele tinha pela mãe dele se refletia muito na escrita dele também, né? As mulheres do tempo dele, as garotas com as quais ele deve ter saído e tal, e principalmente a questão do respeito pela mulher, né? Claro, tudo com a mentalidade daquele tempo, Do tempo, né? justamente. Uhum. E o Howard, ele gostava tanto e respeitava tanto a mãe dele que ele não suportou a morte da mãe, né? Uhum. E isso foi um dos gatilhos que levou ele ao. Desculpa, eu não posso falar essa palavra no YouTube, né? Ah, mas depois eu Depois dá um Então, Vaninha, é uma coisa que eu queria te perguntar. É porque Hum. você leu os livros do Denis, eles estão até aí, dois deles atrás de você. Você sentiu a influência do Howard na escrita do Denis? Ai, ai, senti. Senti. Ai, em tantos momentos, em Imortal, principalmente no Imortal. E assim, a questão da simbologia, a questão da descrição, né, de mostrar a humanidade, de mostrar a frieza, né, ali do ser humano. Eu senti em vários momentos na escrita de Denis. Assim, não Hum. sei se eu fui no raciocínio certo, mas eu senti. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Era isso que era uma pergunta. Eu tenho que perguntar isso pra Vaninha para ver se ela sentiu, né? Mas Isso é assim, sinal que só a dona Tânia lê os meus livros, olha. Por enquanto, por enquanto. como assim, Denis? Assim, em nenhum momento, eu acho que Denis tem uma narrativa própria, né? Sim. Assim, eu sinto Denis muito convicto do que ele quer passar, do que ele quer transmitir, né? Do Howard, agora que você me perguntando, eu dei uma paradinha aqui para ver e eu vejo assim, a questão dessa humanidade que eu achei que Howard quis passar, né? Do bárbaro e Hum. do sentimento, do sentimental que, né? Que o ser humano ele pode ser, né? Pode estar aí oscilando em algumas coisas como Conan oscilou assim
né, com a sedutora lá. Mas eu acho que a escrita de Denis, eu acho que ele tem uma característica própria, né, Sim. disso. Não Hum, sei, muito bem, muito bem. Bom, obrigado, pessoal, por participar desse bate-papo. É sempre um prazer receber vocês. Vaninha, espero que você continue lendo, né? O Conan. também espero. Eu só vou te dar um aviso, tá? Abre uma Porque lacuna na sua agenda de vez em quando. é, eu só vou te dar um aviso assim, né? Porque eu não fiz Tá. isso antes, eu quase apanhei, esse vídeo ainda vai sair. Quando você lê A Rainha da Costa Negra, que é quando o Conan conhece o grande amor da vida dele, não é uma história romântica, mas é romântico no nível do Conan, Do tá? Conan, a realidade do Isso. Porque vai sair o vídeo, eu fiz com as meninas, elas quase arrancaram meu couro, porque elas não acharam nem um pouquinho romântica. Eu imagino. Entendeu? Mas eu acho que você vai achar muito bonito, porque tanto que nesse tem o poema, a canção de Belite, né? Que ele é dividido entre os começos dos capítulos. E ele é muito. Eu gosto muito dele, apesar de ah, alguns. Eu acho que talvez eu tenha um pedido para o Howard encurtar um pouquinho o conto. A gente nunca vai saber, né, Denis? A gente nunca vai saber, né? Mas eu espero que você goste. Eu tô feliz, né? É, Você citou a relação dele com o Bellet, né? é, Você já percebeu que a fórmula do Howard é sempre os contos dele, assim, parece que a ambientação é sempre um barril de pólvora. Tipo, sim. é um ambiente muito, muito perigoso, muito tenso, muito permeado de ameaças, né? A, Hum, a, a escuna, não sei como é que chama, a embarcação da Belit, por exemplo, hum, você vê que, tipo, são todos homens trabalhando para ela ali, porque uhum, eles têm ela meio que como uma deusa, né? sim. E ela é uma mulher bonita, esbelta, e anda praticamente nua no convés do navio. E é uma situação assim, tipo, cara, como Então, assim? aí que tá. Na original, ela tá usando alguma vestimenta e um tecido vermelho e tal. Quando eles publicaram, como a gente sempre fala que sexo vende, eles mudaram e colocaram que ela tava usando só um tecido vermelho, sabe? Sim, mas você vê que tem uma hora que ela faz uma dança pro Ah, Conan, sim, sim. Aquela e parte que, lá, aquela parte inclusive, lá, inclusive tem uma. A Vaninha sabe que tem umas meninas que vem aqui que é muito sem vergonha. Aquela parte elas não ligaram, viu, Vaninha? Tá? Então, e tem inclusive uma ilustração, se não me engano, nesse Tem. livro do Pipoca, em que ela tá totalmente nua. Então, Né? tem essa, que é o momento que ela se oferece pra ele, que é a arte, é uma arte do, ai meu Deus, Mark Schultz, que é uma das que tá coloridas ainda, né? Porque, Vaninha, ela vê ele lutando e matando um monte de gente e chega assim e fala: Quer saber? Eu quero você. Ela tem Entendeu? propósito, ela sabe o que quer. É o que todas falam. É o que todas falam. Entendeu? Mas eu acho que espero que você goste, Vaninha. E quando você. Eu sugiro que você deixe para ler o Hora do Dragão por último, tá? Porque ele foi o único, a história do Conan que o Howard queria fazer um livro e ele não conseguiu. Ele morreu sem ser publicado. Ele foi publicado póstumamente em 4 partes, depois colocado tudo junto. E assim, eu falo para ler, para todo mundo deixar isso por último, por quê? Porque, como sempre, ele recicla algumas coisas ali, certo? Então a gente vê que tipo, ele pegou os meus melhores momentos e eu vou colocar numa história, porque querendo ou não, a parte que ele é aprisionado, Denis, aquilo ali é um carbono do Cidadela Escarlate, você concorda comigo? Não, ele reutiliza Ele algumas fórmulas e reutiliza, tudo. e a única história completa
que tem até uns manuscritos, né? Que é quando ele visita um antigo cara que era contrabandista. E a única vez que menciona ele como Amra, que era o outro nome que ele tinha, e a Corsária Belite. E a gente sente a mágoa no coração do Conan. Ele não fala muito, ele só viaja um pouquinho nas memórias do passado, e o cara percebe isso tão claramente no rosto dele que decide não entrar no assunto. Entendeu? Porque era uma parte da vida dele, um nome que ninguém falava pra ele há anos. Então eu acho Amra, o leão. entendeu? Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado por participarem, né? Vamos tentar outras, né? Vamos ver se a gente consegue trazer a Geise de Queremos novo. a Geise aqui. Queremos a Geise aqui. A Geise. Hashtag queremos Geise. Geise é terrível. Mas muito obrigado, pessoal. E é isso. Eu sou o Marcos. Esse é o Denis. Essa é a Vaninha. Até a próxima.